12 de Daniel. Ah, vai ser legal, a gente vai entrar em Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos, são 22 letras do alfabeto hebraico. Cada letra tem um propósito, um significado. A gente vai falar sobre isso depois. Mas vamos lá. Daniel 12, o verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo. E aí uma menção sobre o povo de Israel e caminhando aí para a última semana de Daniel. Todo aquele que for achado inscrito no livro, e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro aí. Então vamos lá. O Miguel aí, o arcanjo, vamos ler Daniel 10, 12, 10, 13. Em Daniel 10, 13, ele vai falar sobre exatamente a visão aí de Daniel, a visão do arcanjo Miguel. Daniel 10, verso 13. Ó, o verso 13 diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, e a gente já falou isso aí, um dos primeiros príncipes, o arcanjo Miguel, veio para ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então nós temos essa batalha espiritual num mundo sobrenatural, o segundo céu, e a gente viu a respeito disso. Lembrando que Deus está acima de todos os céus. Ainda em Daniel 12, verso 1, que aparece ele, e Judas 9, só para a gente recapitular aí, Judas, há uma grande vertente, que acredito que tanto Judas, que escreve, como o Evangelho de Tiago, a carta de Tiago, tenha sido escrito pelos meio-irmãos de Jesus. Tanto Tiago, que era meio-irmão de Jesus, porque nasceram de Maria e José, lembrando que Jesus nasceu só de Maria, e Tiago e Judas também, que era outro meio-irmão de Jesus. Os dois, depois de tudo que viram, você vai ver que durante a crucificação de Jesus, os irmãos de Jesus não aparecem. Aparece Maria e os discípulos. E aí por vários fatores. Porque era algo vergonhoso alguém morrer crucificado. Os meus irmãos de Jesus provavelmente estavam indignados com essa situação. Nós vamos ver que em dado momento eles tentam até levam Jesus para a morte quando chega a Páscoa de Jerusalém. E eles falam: tu não vai na Páscoa, tudo, porque sabiam que queriam apedrejar Jesus. Então, algo teve que mudar no coração dos irmãos de Jesus para que eles reconhecessem. E é tão legal, só um parênteses aqui, quando você começa a carta de Tiago e de Judas, os dois, olha só, olha que coisa tremenda, o verso 1 de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus. O reconhecimento aí de Judas e Tiago, os dois começam assim como Tiago, servo de Jesus. Depois Judas coloca Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, para se localizar aí, todo mundo saber que os dois eram irmãos e também saber que eles tinham se convertido a Jesus. O verso 9 de Judas diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Apocalipse capítulo 12, verso 7, e aí nós temos uma outra aparição do arcanjo Miguel. Apocalipse 12, verso 7. Né? O verso 7 ele diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, ou seja, os anjos caíram. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Novamente aí, Satanás foi lançado e expulso do céu. Lembrando que, depois a gente pode até passar sobre isso, Satanás já tinha sido expulso uma vez do céu, não tinha lugar mais para ele. Quando Jesus fala em Isaías: vi você, Ezequiel, né, lançado como uma estrela que cai, né, e a sua cauda levava um terço das estrelas, ou seja, fazendo referência aos anjos. E aí, como é que Satanás volta a entrar no céu? Ele volta como promotor, um representante do homem, só que acusa o homem de dia e noite. Quando em Gênesis capítulo 3, o homem dá o direito a Satanás de representar. Por isso que em Lucas 4, na tentação, quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás fala: olha, se você se ajoelhar perante mim, a nós, né, se você se ajoelhar perante mim, o verso 6, Lucas 4, 6, olha só, ele fala lá: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória e estes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Ou seja, nós, a humanidade entregou para Satanás o direito de nos representar. Que coisa triste, né? A gente colocou lá um representante que nos acusa de dia e de noite, mas ele vai ser expulso novamente do céu e não vai ter mais lugar para ele, porque não tem mais como ele representar ninguém, porque agora nosso representante é o Senhor Jesus, nosso advogado. Voltando em Daniel 12, o verso 1, ainda falando, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, como a gente leu aí, e haverá um tempo de angústia. Jeremias 30, vamos para Jeremias 30, falar um pouquinho desse tempo de angústia, que é, lógico, a grande tribulação. Jeremias 30, o verso 7. Jeremias 30. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela, desse tempo aí, né, da grande tribulação, onde Deus vai intervir sobre o povo de Israel. E nós vamos ver em Apocalipse que mais 144 mil judeus vão se converter naquele momento, entre 3 anos e meio. E Ezequiel, um pouquinho na frente aí, profeta Ezequiel, capítulo 5, o verso 9, ainda falando desse tempo de angústia aí, o verso 9, diz assim, ó: farei contigo o que nunca fiz e que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. E ele fala, ó: portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo que restar de ti espalharei por todos os ventos. Isso falando aí sobre esse dia de angústia, sobre o cativeiro, sobre a diáspora do povo judeu.
Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Né? Uma terça parte de ti morrerá de peste, será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembaiarei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor. E me consolarei, saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Uma coisa só importante aí é que a gente vê esse antissemitismo que a cada dia cresce mais. O mundo tem um ódio inexplicável do povo judeu. Você vai ver isso em toda a história. No Brasil há também. O Brasil sempre foi antissemita. Durante a coroa, os judeus não eram bem vistos no Brasil. Ainda hoje, durante a Segunda Guerra Mundial, o fascismo de Getúlio Vargas não permitiu, durante muito tempo, a entrada de judeus. A saber, ele mandou Olga, mulher de Prestes, morrer a, numa prisão, prisão, no extermínio lá, no, durante a Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz, né? Entre outros, assim. Assim será o objeto de opróbrio e lúdico, de escaneamento e espanto às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos, com a ira, indignação e furiosos castigos, eu, Senhor, falei. Quando eu desperdi as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento do pão. E enviarei sobre vós fome e as bestas feras que desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, Senhor, falei. Então, tudo isso que a gente vê na história, durante até a perseguição, Napoleão também, é, isso aí não muda. Né? Entra reino, sai reino, e o ódio sobre o povo de Israel, para se cumprir essa palavra de Deus sobre o povo de Israel, que ainda não se atentou. Graças a Deus que alguns judeus têm se convertido a Jesus. E isso é muito importante. Conhecer as Escrituras é algo extremamente importante. Essa semana, durante a aula, tem uma brincadeira que eu faço com os alunos, quando eles perguntam para mim, fala, professor, eu posso fazer a prova com consulta? E eu sempre faço uma brincadeira. Né? Eu pergunto, você é cristão? Se a pessoa responder que é, eu falo, então você pode fazer com o Pai, Espírito Santo e Jesus, pode fazer até em 4 pessoas, não tem problema, pode consultar aí, faz não em dupla, em 4. Agora, se você for ateu, você faz sozinho, porque não tem ajuda de ninguém. Geralmente eu faço essa brincadeira, e aí uma aluna me perguntou, estou falando, um aluno aí de 11, 12 anos, perguntou para mim, professor, posso fazer a prova em dupla? Aí eu falei, você é cristã? Aí a aluna respondeu, não, sou não. Aí eu falei, então você é ateu? Aí ela não sabia o que era ateu, não respondeu. Aí depois de um tempo ela foi na minha mesa e falou assim, não, professor, é que eu sou evangélica. Aí eu olhei assim e falei, então você é cristã, filha, porque você crê no evangelho de Cristo. Por isso que você é evangélica. Ela, tá. O que eu vejo, né? Infelizmente, se fala muito de igreja e pouco de Jesus.
As pessoas não sabem nem quem estão servindo. Acaba virando uma religiosidade que nós acabamos de ler aí, como o povo de Israel. O povo de Israel acreditou tanto que eles eram o povo eleito, e não se discute, porque a palavra de Deus diz isso, a menina dos olhos de Deus, mas eles se fecharam na religiosidade, nas tradições, nos costumes, e esqueceram de fazer o propósito, que era pregar o evangelho de Deus. E nós vamos ver aí a questão de alianças, eu até separei para falar um pouco sobre a aliança. E esse será o tempo da angústia para o povo de Israel. Todavia, será salvo esse povo. Vamos lá para Apocalipse 21. Pega a sua Bíblia aí, na última semana de Daniel, Apocalipse capítulo 21, o verso 27. Apocalipse 21, o verso 27. Ah, 21, 3. Desculpa. Apocalipse 21, 3. Vamos lá. Apocalipse 21, 3. Ele diz assim, ó. Então ouvi, né, o verso 3 aí. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ainda em Apocalipse 18, 4, Apocalipse 18, o verso 4, ele diz assim, ó, ouvi outra vez, diz assim, ó, ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e para não participares nos teus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, falando da Babilônia. Mas ele tira o povo dele desse sofrimento. Judas 5, voltando em Judas, o verso 5, vamos lá, Judas, o verso 5 de Judas, ele vai dizer assim, ó, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas e algemas para o juízo do grande dia. Então ele fala sobre o povo que ele resgatou do Egito e tem separado aí, e fala sobre os anjos que estão em prisão. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Voltando aí a respeito do livro de Daniel 12, ele fala lá, olha só, voltando Daniel, nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, povo de Israel, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, eu e você e os escolhidos, e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Ó, nós aí. Então vamos falar um pouquinho aí desse livro aí. Apocalipse capítulo 21, voltando lá, o verso 27, que a gente ia ler, Apocalipse 21, 27, ele vai trazer a menção sobre este livro. Esse livro foi selado lá atrás, depois a gente vai ver, antes do mundo ser mundo, o nome de todos foi escrito nesse livro. O verso 27 diz assim, ó, nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente um escrito no livro da vida do Cordeiro. Depois, a Nova Jerusalém, vai estar falando aqui da Nova Jerusalém, e você, para entrar, você vai ter que ter o nome escrito no livro da vida. Para ter esse nome escrito no livro da vida, nós precisamos entender Romanos, capítulo 10,
Pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 10, e você já deve estar ciente, aliás, Romanos capítulo 10 aí, o verso 7, ou o verso 8, vamos no 8 aí, Romanos 10, 8. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti. Essa que nós estamos lendo aqui, na tua boca e no teu coração. Perto aí daquilo que nós falamos, porque ela está preenchendo o nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala e que o coração está cheio. Isto é a palavra da fé que pregamos. Crê no Senhor Jesus. Se com a tua boca da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a palavra. Como é que eu faço? Uma vez que eu abro a minha boca e eu digo, né, e certamente você já fez isso, abriu sua boca e confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E você precisa e depende dele todos os dias. E aí seu nome vai estar escrito no livro da vida. Só isso. É simples assim. É um ato de fé. Parece algo muito assim difícil de acreditar que uma simples fala pode mudar o nosso destino eterno. É, e aí, continuando, volta lá para Apocalipse, capítulo 20, o verso 12. Vamos lá, Apocalipse 12, falando ainda do livro. Depois nós vamos ver, eu só tirei aqui alguns para a gente falar um pouquinho sobre ele, mas depois tem algo muito importante para a gente ver. Ainda Apocalipse, capítulo 20, o verso 12, 20 e 12 aí, de Apocalipse, nós vamos falar um pouquinho ainda desse livro aí, olha só. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, trono de Deus. Então se abriram livros, uma coisa importante aqui. Ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. Existem vários livros aí, depois a gente vai estar falando. Mas só para você entender, existem os livros das obras, e aí tudo aquilo que você fez vai estar descrito nesse livro, bom ou ruim, né? E aí você vai ter um livro da vida, ou seja, o livro das obras é triste porque ele sela o destino de milhares e milhares de pessoas para o inferno, porque pela graça sois salvos, diz Efésios, e não pelas obras. Muitas pessoas acreditam por fazer boas obras que herdarão os céus. Infelizmente, não é o caso. Ou felizmente, graças a Deus, não é o caso de sermos salvos pelas obras. Felizmente. Porque a graça de Jesus nos alcançou. Eu digo, infelizmente, que alguns acreditam que pelas obras são salvos. Infelizmente, acreditam nesse erro. Então, mas o livro da vida, e a gente acabou de ler, que nos dá a entrada de entrar no reino. É esse livro que nos dá a entrada aí. E esse outro livro aí, né, ainda outro livro, vão ser abertos aí, que é o livro lá do galardão, lá que nós vamos ler e vamos ver, olha, você recebe esse galardão. Então tem um livro da salvação e tem um outro livro lá do galardão e tem o livro, infelizmente, das obras aí de quem vai para o inferno. Porque
o cristão não vive pelas obras, ele vive pelo fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. As obras traz condenação, o fruto do Espírito traz a vida eterna. Em 1 Pedro 2,10, vamos lá para 1 Pedro 2,10, pega a sua Bíblia aí, 1 Pedro capítulo 2, o verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito de nós. Vós sim que antes não erais povo, eu e você não era povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está falando de nós. Nós não éramos povo escolhido, passamos a ser. Então, agora nós temos, diferente do povo de Israel, a misericórdia de Deus alcançou nossa vida e por isso Deus nos livra da tribulação. Apocalipse capítulo 13, pega a sua Bíblia aí, voltando a Apocalipse 13, o verso 8. Apocalipse 13, verso 8 aí, ele vai falar: e adolarão todos os habitantes sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha só, agora a igreja não está mais, porque ele fala: se alguém tem ouvidos, ouça. E toda a língua, todos os povos, todas as nações vão ter que adorar o Senhor, os que habitam sobre a terra. Todo, inclusive aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Todos, sem exceção, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ó, outra coisa importante: Jesus é o primogênito da morte. Ele precisou mostrar o caminho para chegarmos até o céu, porque antes o nosso destino era o inferno, por causa do pecado. Mas uma vez que Jesus morreu na cruz, ele mostrou o caminho e ele arranca o inferno do paraíso, depois nós vamos ver isso, e leva até o terceiro céu, como diz o apóstolo Paulo. E aí, agora, nós seguimos esse caminho. Toda vez que alguém morre com Jesus, ele trilha o caminho de Jesus até o céu. Certo? Voltando aí, ainda em Apocalipse, o capítulo 5, o verso 2 de Apocalipse, 5:2. Apocalipse 5, o verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, ele desatar os selos? Então, há uma pergunta lá no céu, que todo mundo já sabe a resposta, mas o anjo, ele traz esse momento, foi realmente um momento especial, porque todo mundo sabia, e aí ele fala, porque só Deus poderia abrir o livro. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, porque o livro foi selado. Deus selou o livro. Olha só que coisa importante. Só uma pessoa poderia ler o livro, aquele que vencesse a morte. Então, o anjo pergunta quem é digno de abrir o livro, e aí, olha só, o anjo chorava muito, né? João chorava muito porque os anjos falaram que ninguém poderia abrir o livro. E eu, diz ele, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para esse livro que foi selado, que é o livro da vida. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e 4 seres viventes. Aí ele vai continuar, depois a gente vai falar. Mas Jesus vem e abre esse livro. Tremendo isso, né? Apocalipse capítulo 3, 5, não. Vamos lá para Apocalipse 3, 5. Vamos lá. Apocalipse 3, 5, isso.
Ele diz assim, ó, o verso 5 de Apocalipse, né? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viu aí a diferença que eu falei? Até a grande tribulação, um pouco antes da grande tribulação, nós temos a igreja. A igreja, no meu entender, não passa pela tribulação, uma vez que depois nós vamos ver que ouça o que o Espírito diz, e não tem essa palavra igreja. Não seria uma falha eterna se fosse só um erro. Graças a Deus não é. Então nós não vamos passar pela tribulação, mas depois a gente vai falar mais sobre isso aí. Vamos lá para Hebreus 10. Nosso tempo está passando aqui. Hebreus capítulo 10, o verso 7. Gostaria de ler com você esse 10, verso 7. Hebreus 10, verso 7. Então diz: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí, tremendo, né? Para falar de mim e de você. Hebreus é tremendo, né? Esse capítulo de Hebreus 10. É, ele vai falar sobre a vida daqueles que estão escritos no livro. A gente vai terminar amanhã essa parte aí desse livrinho, é só um adendo. Depois a gente vai falar mais sobre eles, aí vou trabalhar mais. Quando a gente chegar em Apocalipse, é só para a gente entender que existe esses livros, o livro, e a gente vai entender melhor. Ó Pai, eu quero agradecer por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, livra de pecar contra ti, livra-nos das tentações desse dia, faz-nos vencedor em ti, como diz a tua palavra, e que possamos viver o sobrenatural em ti. Amém. Amados, que Deus nos abençoe, uma honra e privilégio estar com cada um aí.